bem? Bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. E hoje é o vlog do fim de semana. Já estou aqui na casa dos meus pais porque hoje Jonas veio trabalhar, a gente aproveitou para vir junto, porque hoje à noite tem um evento na Igreja dos Casais. E aí, como é aqui mais próximo, a gente ficou aqui, veio passar o fim de semana com eles. E como eu falei, a maioria dos fins de semana a gente passa aqui, né? E aí, eu sempre, mesmo quando a gente vem pra cá, eu tento seguir pelo menos a rotina do dia, igual como é em casa. Porque a da noite, normalmente a gente sempre sai, tem algum evento no sábado ou no domingo à noite. Então, e no domingo sempre tem, né, o culto. E no sábado, às vezes, tem. Então, acaba que não dá pra seguir. Aqui também é mais barulhento e tal, não dá pra seguir a rotina da noite mesmo. Mas eles acabam, principalmente Matias, não dormindo da forma certa, porque aqui não tem um quarto onde ele possa dormir, né? Porque normalmente Tobias dorme antes, aí eu coloco ele no quarto que tem reserva, que era o da minha irmã. E aí não dá pra colocar Matias lá também, né? Aí acaba que a gente não faz a rotina da noite. A gente faz só a do dia certinho. E aí a gente chegou, só troquei Matias, já que ele já tinha acordado. Hoje aconteceu algo que normalmente nunca acontece, que é quando a gente saiu de casa, eu botei ele na cadeirinha no carro e ele ainda tava dormindo. Normalmente ele sempre acorda com a gente se arrumando e tal. E ele seguiu dormindo um monte de tempo, até que Jonas foi fechar a mala. E aí fez barulho, ele deu meio que uma acordadinha assim, e depois eu fui calçar a sandália dele também pra quando saísse, porque eu sabia que ele ia chegar aqui provavelmente acordado. E aí ele acordou, veio o caminhão acordado. E aí eu só troquei a fralda dele, a roupa, eu tirei a fralda, né, que ele ainda dorme com fralda. Troquei a roupa, porque já que ele já tava acordado. E aí ele ficou brincando com o Tobias. Tobias ficou aqui na cadeirinha. Tobias também, eu peguei ele no berço, ele tava dormindo, botei ele no peito pra mamar. Ele mamou, coloquei ele no carrinho, aí ele acordou. Aí coloquei ele no carro, ele veio o caminho todo acordado. Chegou aqui, botei na cadeirinha pra brincar. Aí ele ficou ali se distraindo. E depois acabou cochilando, que eu tava esperando das 6h30, que é o horário que normalmente ele acorda pra trocar ele e amamentar. Mas o bom é que ele mama pouco de madrugada, então ele não faz tanto xixi. Como ele só mamou uma vez hoje também, ele não fez xixi, né? Aí eu ainda não troquei a fralda dele, mas porque normalmente eu sempre troco de manhã, porque já é um ritualzinho e tal, mas ele nunca tá com muito xixi não, assim, tipo, tá bem pouco. E aí eu não vou acordar ele, né? Eu vou deixar ele dormir e trocar a fralda dele, porque Tobias é assim, ele dorme do nada, tipo, ele não dá sinais de que tá querendo dormir, sabe? Aí, tipo, umas 6h20, pouco por aí, ele dormiu. Aí botei ele na cama e Matias, normalmente 7 horas é o horário que ele acorda. Aí fica um pouco de preguiça na cama, depois arruma a cama dele, pra depois beber a aguinha dele e comer a frutinha. Só que aí ele já ficou agoniado, comeu 2 bananas pequenas. Aí eu já dei água pra ele, dei mamão também. E depois eu troquei a roupa dele, porque o short dele depois eu vi que tava um pouco rasgadinho. E ele foi na rua com minha mãe e meu pai caminhar, e depois eles vão no mercado. E eu vou aproveitar, vou fazer a capa do vídeo da semana que eu postei, que vai ao ar na segunda-feira. E eu já programei ontem. E aí eu vou fazer a capa e colocar, e depois apagar do meu celular. E tinha outra coisa que eu tinha que fazer. E vou organizar também os livros de Matias, que eu trouxe, né? Que é livro de história, que a gente sempre lê. Livro de poesia, as coisas do estudo dele, tudo. Vou deixar organizadinho em cima da cômoda. E botar nossas escovas de dente no banheiro também. E só agora que são 7 horas. Foi até bom que Matias comeu, porque aí eu achei que minha mãe e meu pai não iam levar ele, né? Porque eles vão caminhar. Só que aí eles quiseram levar, porque como eles vão no mercado, a caminhada meio que já é até o mercado. Eles só vão caminhar aqui perto e depois já vão no mercado. E aí agora que minha pretensão era dar, né? Mas aí quando ele chegar, a gente vai fazer devocional, tomar café e depois brincar um pouco pra seguir o dia.
daquela hora, né, eu deitei um pouco pra descansar com o Tobias. Mas aí ele logo acordou, aí eu peguei, troquei, quando eu vi que ele não ia dormir mais, troquei a fralda dele e a roupa, amamentei. E aí ele ficou um tempão brincando na cadeirinha aqui na sala, eu aproveitei pra fazer o café. E depois ele mamou de novo, e aí foi pra segunda soneca dele. Aí minha mãe e Matias já tinham chegado, meu pai, aí a gente foi tomar café. Depois eu fui passar um tempo com o Matias, fazer atividade com ele, devocional, essas coisas. E aí agora ele tá ali batucando na cozinha. Aí Tobias acordou, mamou, ficou um pouco aqui brincando. Aí na cadeirinha depois ele começou a chorar, ficou no colo, ficou no chão. E o dentinho dele já tá rasgando, dá pra ver já um pedacinho. E aí ele ficou ali no chão brincando e deitado no paninho, fez cocô. Aí eu limpei ele, dei um banho e agora ele tá ali brincando de novo. Vocês sabem que o dia de sábado é o dia da limpeza nas crianças, né? Então eu limpo a orelha, limpo o nariz, limpo tudo. Corto as unhas. Ontem eu tinha cortado da mão dele, mas aí limpei o nariz, a orelhinha. E mais tarde eu vou cortar do pé. E Matias, acho que a unha dele já tá pequena, porque a de Tobias cresce mais rápido. Então nem sempre, toda semana, precisa cortar de Matias. Ele tá ali num batuque só, porque ele ama batucar nas coisas. Os meninos dormiram um pouquinho para poder dormir também. E agora eu vou fazer um bolo formigueiro para poder a gente tomar um café antes de sair. Aí vou colocar aqui 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, eu tô usando demerara, mas pode ser qualquer um, e 1 colher de sopa de fermento em pó. Tô medindo na tampinha do próprio fermento e vou misturar aqui um pouco. 3 ovos, 1 xícara de leite. Agora eu vou adicionar 2 colheres e meia de manteiga derretida. E agora eu vou mexer bastante. Agora eu vou colocar meio pacotinho desses aqui de chocolate granulado. Agora eu vou colocar aqui na forma já untada para poder levar ao forno. Botei o bolo no forno, aproveitei para amamentar Tobias. E depois eu fui organizar já as coisinhas, né? Que Matias, eu não sei se eu falei pra vocês, ele vai ficar com meus sogros hoje, porque a gente tem um evento de casais. E aí, como Tobias fica mais quietinho e tal, aí ele vai com a gente. Já Matias, ele vai querer ficar correndo, né? Enfim, brincando aí, não vai ter como. A gente vai deixar ele com meus sogros. E ele vai pra igreja dos meus sogros com eles, porque é mais fácil, mais tranquilo pra eles levarem do que a gente. Aí eu já deixei separada a roupa que ele vai, as mochilinhas que eu botei com ele para levar a Bíblia dele, para ele se distrair lá, os remédios, documentos, enfim. E vou colocar também uma garrafinha de água e também arrumei a bolsa que eu vou levar com as coisas de Tobias, a roupa dele, tudo pronto. Agora eu só vou separar a minha roupa. E é isso. O bolo ficou maravilhoso, fofinho e gostoso. Só achei que ficou fino, mas minha mãe falou que é assim mesmo. Se eu tivesse colocado numa forma mais alta ou botado mais farinha de trigo, que ia crescer mais. E agora eu já tô pronta, porque a gente vai levar Matias na casa dos meus sogros. Me arrumei ainda na correria, porque eu tinha pensado que o culto lá começava mais tarde, então eu tava programado pra sair daqui 6 horas. Só que, no caso, começa mais cedo. A gente tinha que sair, mas começa mais cedo. A gente tinha que sair mais cedo. Então, eu tive que dar banho nos meninos rápido, tomar um banho. E agora eu vou só calçar os pés de Matias.
voltamos da igreja, lá foi bom, a gente deixou o Matias com os meus sogros, teve louvor, palavra, oração, e depois teve uma confraternização, comidas e tal, e aí depois a gente veio, deixou minha mãe e meu pai aqui na casa deles, com Tobias, porque Tobias já tava dormindo, e depois a gente foi buscar Matias, e eu não tava muito bem psicologicamente, ainda não estou, por isso que eu não fiquei falando muito nada assim. Nem gravei no carro e tal, só gravei mesmo a ida, mas tipo, não falei nada, enfim. Aí Matias, a gente chegou aqui, aí eu fui organizar as coisas pra gente dormir, também fui separar minha roupa, a deles, arrumar a mochila que eu vou levar amanhã pra eles, e Jonas arrumou Matias pra dormir, e agora eu vou tomar um banho pra poder dormir também, pra descansar, porque eu não tô muito bem. Amanhã eu vou cantar, então eu preciso que meu psicológico esteja bem. E aí, umas 7 horas no máximo, eu vou acordar pra me arrumar, pra poder não me atrasar, porque o ensaio começa às 8h30, o culto começa às 9h, então o ensaio é de 8h30 às 9h. Gente, bom dia, já estamos no domingo. Ontem não tava muito bem, a noite nem foi muito boa, porque Tobias ficou acordando várias vezes, e eu também, como eu falei, não tava muito bem, demorei a conseguir pegar no sono. Mas aí de manhã ele já acordou umas 6 e pouca. Aí, assim, pra o dia mesmo, aí ficou um pouco brincando, depois ficou na cama com meus pais. Aí hoje, às vezes, dia de domingo, acho que todo mês tem uma reunião dos homens, né? Que eles fazem tipo um culto entre eles e depois tem um café, cada um leva alguma coisa. E é às 7 horas da manhã, porque o culto começa às 9h. Aí Jonas, mas meu pai foram e eu ia com ele, porque eu vou cantar e o ensaio acho que é 8h30. Só que aí minha mãe achou melhor ela se esforçar e sair mais cedo comigo, porque eu ia ter que ficar lá na igreja sozinha, né? Que eles ficam numa sala e eu tenho que ficar sozinha lá até 8, 8h30, ter que levar Tobias, porque ele mama, né? E ainda ia me arrumar super correndo. Aí foi bom que eu procurei a roupa com calma, o vestido que ia ficar bom também tava descosturado, então minha mãe costurou pra mim. Eu não sei costurar, gente, é uma vergonha. Minha mãe já foi costureira, sabe fazer várias coisas, já fez roupa pra mim, pros meninos, e eu não sei. É uma vergonha, mas enfim, não sei costurar de jeito nenhum. Já tentei, mas não entra na minha cabeça, não sei mesmo. Aí, ontem de noite eu deixei a mochila dos meninos arrumada, só coloquei um lanchinho pra caso o Matias queira, mas normalmente ele nunca come de manhã, porque ele vai pra salinha, né, e aí às vezes lá tem algum lanche. Quando ele come é só no final, tipo, antes da gente vir embora. Aí eu dei um banho nele, arrumei ele. E depois dei um banho em Tobias e tomei banho também. Normalmente Tobias nem toma banho assim antes de ir pra EBD, mas como ontem à noite a gente foi pro coisa na igreja, e aí eu troquei a roupa dele lá, né? Porque a roupa que ele tava já tava suada e tal. E aí a roupa que eu botei acho que era muito quente. Então, eu acho que por isso que ele não dormiu bem, que eu só vim perceber de manhã. E aí como ele suou bastante, aí eu tive que dar um banhozinho nele. Aí ensaiei um pouco também. E agora já estou pronto, só tô esperando minha mãe pra gente ir. Acho que o Tobias deve estar tirando uma soneca, mas a gente vai ter que pegar ele assim mesmo, que hoje eu definitivamente não posso me atrasar, né? Quer dizer, não que nos outros dias eu possa, mas eu ia sair mais tarde se eu não fosse cantar. Gente, já voltamos da igreja, mas o fim de semana realmente é corrido, principalmente quando a gente tá fora de casa. A gente chegou aqui, a gente fez um lanche, aí deitou um pouco pra descansar enquanto o almoço ficava pronto, porque hoje já tava quase tudo pronto. Normalmente eu sempre ajudo minha mãe, né, mas hoje já tava, tipo, praticamente tudo pronto. Só ela já deixou o frango temperado, só botou pra cozinhar, e o feijão já tava pronto e o arroz também. Aí, Matias dormiu, ainda bem que ele tinha comido, que hoje, como eu falei, teve o café da manhã dos homens, só que sobrou algumas coisas e aí eles deixaram lá para as crianças comerem. Aí ele comeu lá e quando chegou aqui também, ele comeu biscoito, porque eu tava com fome, eu comi, aí eu dei a ele e um pedaço de bolo também. Aí ele dormiu sem almoçar, tá até agora dormindo, já vai dar 3 horas. Aí a gente almoçou e eu deitei um pouco pra descansar. Tobias cochilou também, depois acordou, mamou e dormiu de novo. Agora tá ali brincando. E eu aproveitei antes de tirar a soneca pra deixar as roupas deles tudo separadas. E a mochilinha também arrumada. Só esqueci de uma coisa.
E aí eu vou colocar numa sacolinha plástica mesmo, que é sacolinha mesmo, não é tipo saco, sabe? Que é mais firminha, assim, dá pra ele segurar a Bíblia dele e que eu vou levar uma mochilinha, né? Mas eu vou colocar a Bíblia dele e um livrinho que eu vou começar a levar pra ele pintar, que eu prefiro do que brinquedo. Aí eu vou colocar numa sacolinha pra ele levar, que eu acho que fica melhor, não fica caindo da mão dele toda hora. E pra mim, eu só separei minha blusa. Aí vou fazer a ponta dos lápis dele agora e vou colocar na sacolinha. Aí Matias tem uma bolsinha que eu comprei há muito tempo na Shopee, do Mickey. Tá até um pouco descosturando, mas ontem eu trouxe pra poder ele levar as coisas, porque ele ia ficar com os pais de Jonas. Mas aí agora eu vou ficar levando, porque a outra é bem maior, né? E aí, como o Tobias tá crescendo, aí já não precisa levar tanta coisa. Então, coube direitinho. E eu nunca mostro os lookinhos deles pra vocês, aí eu vou mostrar aqui. Ele vai com essa roupa e um sapatinho preto dele, que ele sempre usa, preto com laranja, mas na hora que ele tiver vestido, aí eu mostro pra vocês. E a roupa de Tobias é essa, e acho que ele vai com um sapatinho azul. Essa bermuda era de Matias, foi a mãe de Jonas que fez, e ele usou tanto, tanto, tanto. Aí é a primeira vez que Tobias vai usar. E muitas pessoas me perguntam, como que você faz pra Matias ficar quieto na igreja e tal? E eu posso até gravar um vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo sobre como foi esse processo. Mas basicamente Matias começou a melhorar o comportamento dele na igreja a partir do momento que eu parei de, quando ele, tipo, qualquer coisa que ele fazia, ir lá fora com ele. Deu uma piorada quando eu fiz o desfraude dele, porque eu tinha que toda hora levar ele no banheiro pra não correr risco dele fazer xixi na igreja. Mas, depois consegui reverter. Às vezes, ele é uma criança, ele não fica, tipo, intacto. Mas, principalmente na parte da palavra, que é uma parte que é mais longa, que, querendo ou não, a criança não tem esse, tipo assim, eles têm muita energia, eles não aguentam ficar muito tempo quietos, parados. Então, tipo, ele conversa, às vezes ele fala alto, se tiver algum amiguinho do lado dele, ele dá risada alta e a gente tem que conversar com ele. Mas ele não fica pedindo pra ir brincar lá fora, chorando. Às vezes, se ele vê outra criança, principalmente, se deitando no chão e tal, ele fica querendo também. Às vezes ele senta no chão da igreja, eu tenho que chamar ele, dependendo, né, do comportamento. Se ele estiver sentado quietinho e perto de mim, eu até deixo. Mas se ele ficar, tipo, se arrastando no chão, deitando, gritando, já aconteceu algumas vezes dele ficar, depois dele já grandinho, dele querer ficar correndo pela igreja. Mas eu não deixo, eu pego ele, coloco ali, mostro também, sempre tenho falado da importância daquela parte do culto, né, independente do momento, né. Também uma coisa que funciona muito aqui é conversar com ele antes de ir pra igreja, que a gente está indo pra casa do Senhor. E eu vejo essa diferença de quando eu converso pra quando eu não converso. E também, uma coisa que eu faço é levar coisas ou livros evangélicos, tipo a própria Bíblia, que já é ilustrada, ou algum outro livro, ou então livro de pintura. Esse livro mesmo que eu tenho levado para ele é um livro evangélico que vem num box, que foi até aquele box que minha irmã deu para ele de Natal, que vem a história do jumentinho que queria ser rei, do rei da vida, enfim, da taça de ouro. Aí vem esse, que são livros evangélicos, e aí vem esse de pintar. Aí eu acho melhor, porque ele fica pintando, porque também não tem como eu exigir que ele fique prestando atenção na palavra, porque não é uma coisa propriamente para a criança, mas eu foco mais em ensinar ele a importância de cada parte do culto e que ele tem que ter reverência, independente. Ele pode estar com sono, cansado, sem querer. Obviamente, se ele tiver com sono, não obrigo ele a ficar acordado, né? Não acontece muito dele dormir, porque eu sempre coloco ele pra dormir de tarde, antes da gente ir pra igreja. Mas, se ele dormir, não é algo assim, não pode dormir. Mas, assim, ele não pode correr, não pode ficar bagunçando, fazendo barulho, gritando, essas coisas, né? Porque atrapalha o culto e porque tem que, desde cedo, aprender a ter reverência. Lá na minha igreja não tem salinha à noite, tipo, para as crianças ficarem
E mesmo que tivesse, eu não... cada um tem uma opinião sobre isso e eu não gostaria que ele ficasse, porque pra mim, desde cedo, ele tem que aprender que o culto solene é o culto onde todos cultuam juntos e que ele tem que aprender a ficar ali. Enfim... E aí eu sempre levo essas coisas assim, mas não levo brinquedo, porque eu acho que distrai as outras crianças também. E ele mesmo, né? Então, não distrai ele, né? No sentido de, tipo, ai, não presta atenção na palavra, mas meio que acostuma. E pra Tobias, como vocês sabem, ele é um bebê bem tranquilo, mas eu sempre levo um brinquedinho pra ele. Se ele tiver mamado, tiver descansado, ele não fica chorando, não. Mas aí eu levo pra ele brinquedinhos, assim, tipo, eu não me importo muito, porque ele ainda é bebê. E leva um mordedor também, porque às vezes, nessa fase que ele tá, às vezes ele tá agoniadinho. Então eu levo um mordedorzinho pra poder ele aliviar os dentinhos, caso incomode durante o... Tô pronta, agora já estamos indo, porque meu pai e mais Jonas tem que estar mais cedo na igreja hoje, porque hoje é aniversário da Sociedade dos Homens e eles vão cantar, então tem ensaio. Prontos, levanta aí. Ah, que lindo! Testemunha de Jesus, o Salvador, levantemos por fé e por vigor, começar a chegar ao dia. O Senhor nos manda, todos orará, o valor do sangue por nós verteu, lá na cruz onde por todo padecer, para a glória nos legar. Se temos no Cristo Jesus, apontando aos descrentes a Deus, um caminho repleto de luz, com varões santos filhos de Deus. Gente, já chegamos em casa, eu tô morrendo de sono, dá pra ver pela minha cara. Mas foi bem legal, hoje teve a apresentação dos homens e tô morrendo de sono. A gente passou na casa de minha mãe pra pegar nossas coisas e viemos pra casa. Aí chegou aqui, Matheus já chegou dormindo, botamos ele na cama. Tobias chegou acordado, mamou e foi pro berço e dormiu. E eu aproveitei pra tirar só... Vocês sabem que eu sempre gosto de tirar tudo, mas eu só guardei umas coisas que minha mãe trouxe e só... que minha mãe mandou e só tirei da mochila umas coisas minhas, tipo livros, as coisas que eu vou precisar usar logo de manhã com o Matias antes de organizar a casa. E umas coisas que eu ia usar hoje, produtinhos pro banho dos meninos, essas coisas assim. Porque de resto eu não desfiz a mochila de tão cansada que eu tô. Tomei um banho, escovei os dentes e agora já tô pronta pra dormir. E é isso, agora eu vou me preparar pra dormir. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários vídeos que vocês querem ver, tipo... vídeos específicos, tipo rotina disso, tal dúvida, porque eu, como eu falei, vou ficar gravando 3 vídeos na semana. Um vídeo da semana, um vlog do fim de semana e algum outro. Então vocês deixam aí pra eu ter bastante ideias. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!